Olá, pessoal. Então, concluímos o nosso seminário com sucesso. Todas as equipes conseguiram apresentar e com isso a gente consegue dar sequência na nossa disciplina, né? Nos nossos assuntos onde tínhamos parado. Então, nós estávamos falando sobre infraestrutura de TI, né? E paramos nesse slide aqui que foi na última aula para a nossa discussão. Bom, esse slide fala sobre, é um estudo de caso, né? Vamos rever então. Total Cost of Ownership, ou seja, o custo total de propriedade, né? Ou o custo de propriedade. O que é esse custo? Isso é muito importante, né, pessoal? Esse custo de propriedade. Por quê? Porque quando você adquire algum serviço, você precisa se preocupar não só com o custo de aquisição, mas sim com o custo de manutenção, né? Vamos imaginar um caso, é, um exemplo, né? Eu tenho interesse em ter uma BMW, né? Um carro aí, vamos dizer aí de 200 mil reais. Ganhei um prêmio na Lotomania lá, consegui comprar o carro. Beleza, vou lá, compro o carro. Só que para eu pagar as revisões, eu percebo que não é tão barato. E com isso eu acabo tendo um prejuízo muito grande. E não conseguindo manter meu carro e vendendo ele pela metade do preço. Meu Deus, que história triste, né, pessoal? Mas, tirando essa brincadeira de lado, o custo de propriedade é isso. É o custo que você tem total, que envolve tanto o custo de aquisição quanto o custo de manutenção. Hoje, na parte de tecnologias, né, de sistemas de informação, os custos estão muito vinculados ao custo de manutenção do software, né? Hoje existem muitos softwares que você não paga mais para ter aquisição. Você simplesmente paga um plano manual, né, anual para manutenção desse software, né? Por exemplo, o MATLAB é um software que eu utilizo, se não me engano, são US$ 15 o custo, né, anual. Então, assim, basicamente, o software nunca vai ser seu, né? Você sempre vai estar pagando por uma licença anual. E então, quando você vai fazer aquisição de um software ou de um equipamento, principalmente nessa área de tecnologias de informação, tem que fazer essa avaliação ao longo do tempo, né? Porque muitas vezes você imagina que se você tiver um servidor, por exemplo, dentro da sua empresa, você vai reduzir consideravelmente os custos com TI. Entretanto, manter um servidor é caro, né? Tem um alto valor. Então, este é o nosso custo de propriedade, certo? Então, a gente já falou sobre esse estudo de caso, vamos passar para o próximo, né? Então, aqui a gente tem outro estudo de caso sobre o custo total de propriedade, né? Do Closer, de 2017, um artigo aí. Análise de custo de 6 anos, ciclo de vida de tecnologia. Por meio da análise, se comprovou que os custos associados à compra representam somente 53,2% do total do custo do equipamento. Vamos arredondar aí para metade do custo. Então, se você tiver fazendo uma conta assim simples, né, e dividir essa conta ao longo desse tempo, se você tivesse um custo para você ter um serviço, né, por uma empresa terceirizada que tivesse um valor dividindo 30% maior, né, você ia ter você no final das contas ia ter até um lucro, né, em relação ao teu custo de serviço. Por quê? Porque você teria isso se a gente estivesse considerando no início, né, valores iguais. Por quê? Porque no final vamos imaginar que você pudesse parcelar essa aquisição desse hardware, né? No final, o valor de manutenção do teu servidor seria do dobro, né, do valor de aquisição. Então, esse valor, bem claro nesse estudo, mostra que o valor de manutenção pode, dependendo do tipo de serviço que está sendo utilizado,
ele pode estar impactando muito sobre o valor total do equipamento e do serviço que você está utilizando. Então isso tem que ser considerado, né? 40% do custo total da empresa é proveniente de custos pós-aquisição. Isso de forma geral, né? Naquele estudo foi mais, né? Foi 46, quase 47%. Né? Mas de forma geral, 40% do custo total da empresa é proveniente de custos pós-aquisição. Então, este valor tem que ser avaliado quando se faz essa aquisição, né, de um hardware. Então, algumas perguntas aí para a gente refletir. Como devemos adquirir e manter nossos recursos tecnológicos? Por que vem essa pergunta à tona, né? Por que essa pergunta é importante? Porque existe aquela questão de você fazer aquisição do hardware, né? Você vai lá e compra o hardware para você ter ele de forma física na sua infraestrutura, ou você faz a aquisição de um serviço, né? Então, a terceirização das suas tarefas ou do seu processamento de dados. Então, essa é uma questão importante, né? Muitas pessoas ainda consideram que ter o computador, ter o hardware na sua empresa é interessante. Por quê? Porque daí você não precisa pagar você não fica escravo da empresa, né? Porque tem algumas empresas, entre aspas, né? Tem algumas empresas que cobram valores de ah, chamada, né? De manutenção extremamente altos, dependendo do tipo de sistema que você tem. Então, você fica muito, quando você adquire um serviço que tem essa característica, você fica muito preocupado em relação a você ter esse custo de manutenção, esse custo de supervisão, né? Daqui a pouco o software precisa de alguma coisa a mais ou deu algum problema, o custo é altíssimo, né? Se você não tem ele na sua empresa. Então, esse é um dos pontos. O outro ponto é o seguinte, né? Você tem ele na sua empresa, você está correndo o risco de perder os seus dados, você tem que ter uma redundância, você tem que ter manutenção, né? Então, isso também é um ponto importante nessa escolha, né? Estamos migrando muito para a questão online, né? Em processamento em nuvem, armazenamento em nuvem. Por quê? Porque em grande escala tudo que é maior geralmente é mais barato, né? Se você for lá numa loja de parafuso, se for comprar um parafuso, fala assim, eu quero um parafuso. É possível que um parafuso custe R$ 1. Só que se você for na mesma loja e falar assim, eu quero 1.000 parafusos, é possível que esses 1.000 parafusos custem R$ 100, por exemplo, 10 centavos cada um. Então, a quantidade ela é muito determinante nessa questão de valor. Então, com isso, essa descentralização, ela muitas vezes ela se torna vantajosa no preço, porque você tem grandes locais com grande processamento de dados e empresas muito grandes como a Google investindo nisso, né? Então, existe esse trade-off aí de valer a pena ou não valer, risco versus custo versus benefícios. Então, são decisões, né, que, dependendo do sistema, são mais interessantes ou não, né? Então, outra pergunta para a gente refletir. Devemos desenvolvê-los e executá-los por conta própria ou adquiri-los de forma externa? Então, é exatamente essa pergunta, né, que seria a pergunta que eu acabei respondendo com a pergunta 1, né? As duas elas estão muito relacionadas. E aí, na opinião de vocês, o que é mais interessante? Né? Na minha opinião, eu sou muito a favor de você terceirizar, porque daí você acaba descentralizando algumas tarefas, né? E você consegue focar nos seus objetivos maiores. Mas em certas circunstâncias, talvez isso não seja interessante quando o investimento em hardware não for tão alto, né? Então, tem esses pontos a se questionar
para que a gente realmente entenda e tome a melhor decisão em relação à questão de hardware, né, de uma empresa. Hardware e software, né? Não é só hardware, porque os dois estão interligados, né? Então, outra pergunta para reflexão. Hoje é um dia muito de reflexão sobre essa questão de infraestrutura de TI, né? Para a gente fechar esse assunto. Como que era a infraestrutura de TI nas empresas, né? Desenvolvimento e execução interna de instalações computacionais e desenvolvimento de software próprio, né? Então, muitas empresas tinham essa questão, né? Ou não necessariamente você não desenvolvia um software, mas você poderia desenvolver uma tarefa de forma padrão, né? Por exemplo, eu trabalhei já em uma empresa que trabalhávamos com venda de equipamentos para segurança e a questão de margem de preço, porque isso dependia muito desse volume de compra do cliente, né, de condição de pagamento, era tudo por planilhas do Excel. Então, você desenvolver um software, né, dentro de uma própria empresa, muitas vezes está vinculado a você desenvolver uma tarefa padrão, né? Ou seja, você vai também questões de custo de projeto, etc. Então, tudo isso planilhas. O Excel ele ajuda muito a gente a desenvolver. Entretanto, hoje em dia, né, houve um aumento. Isso era até hoje, né? A gente pode falar um pouco que se utilizam esses softwares, né, para fazer essa questão de gerenciamento, né, e de tomada de decisão, que pode ser o preço do produto. Mas qual que é a tendência atual? Qual a tendência para hoje? O aumento constante de empresas que obtêm sua tecnologia de hardware e software de provedores de serviços externos. Então, isso está muito, muito em alta, né? Tá cada vez mais se tornando normal, né? Você terceirizar essa questão de serviços, né? Então, você não ter mais um site que você paga o domínio, que você tem uma equipe técnica para manter o teu site, né? Tá cada vez mais. Isso também é uma questão de escolha difícil, né? Vale a pena você ter um site e você manter o site com uma equipe técnica, ou vale a pena você pagar para você desenvolver um site, aliás, com uma interface melhor, pagar um valor alto? Tudo isso é questão de avaliação, né? Perguntas importantes sobre isso. No software que você está comprando, você vai ter flexibilidade para editar, para trabalhar? Então, isso é uma decisão assim bastante difícil, né? E que tem que ser bem pensada porque cada caso é um caso. E esse ponto que eu falei para vocês de propriedade intelectual, né, e questão de abertura é um dos pontos que geralmente fazem com que as pessoas desistam de comprar serviços, né, de forma externa. Como assim? Né? Existem muitos softwares que são muito travados em relação a vamos dizer assim, a diversificação, né? A atualização, a implementação. Né? São sistemas fechados que fazem só aquilo que o sistema foi programado. Né? E com isso tornam a vida do operador, né, extremamente difícil. Por isso que em algumas situações o software próprio também é interessante, porque daí você realmente faz ele exatamente da forma que você quer. Né? Um exemplo disso, assim, para a gente fugir um pouco dessa questão. O Brasil, há alguns anos, comprou alguns jatos, né? Eu acho que foram 25 jatos a 500 milhões de reais, cada um deu um orçamento aí de, se não me engano, 12 bilhões, né? Alguma coisa assim, algo em torno dessas cifras aí, né? E uma das questões que fez o Brasil optar por um certo modelo de jato foi a questão da propriedade intelectual, né? A questão da abertura do software, da atualização do sistema. Então, assim,
existia a aeronave americana e a aeronave, se não me engano, era suíça ou suíça. E, a empresa americana falou, não, a nossa aeronave é a melhor do mundo, a gente não vai abrir para atualização. A gente fornece o equipamento e vocês cumpram a manutenção, né, preventiva e o suporte técnico. E a outra empresa falou, não, a gente vende o projeto para vocês. Vocês vão pagar um pouco mais caro, mas vocês vão ter a flexibilidade de atualizar o projeto e melhorar e fazer com que ele atenda aos requisitos que vocês precisam. O Brasil optou por essa segunda opção, né? No caso, naquela disputa comercial, os Estados Unidos dizia que o software, a aeronave deles era superior, etc. Então foi uma discussão aí que foi bastante extensa, mas tem a ver com esse assunto que a gente está falando, né? Que é com essa flexibilidade que você tem de atualização de de um certo software, de um certo sistema de informação para que você atenda às suas necessidades, né? Então tem muitas empresas que não deixam, né? Que são travadas. Então isso acaba gerando uma escolha em relação a um certo serviço. Pessoal, imaginem, a gente está falando de aeronave, né? Imaginem se a gente achar caro, né? Que eu estava comentando ali, a manutenção de uma BMW, talvez. Imaginem quanto custa a manutenção de uma aeronave de 500 milhões de reais, né? Que se der algum problema e cair, já impacta lá no PIB, né? Em 0, alguma coisa por cento. Então, assim, imagine quanto que é o custo disso, né? Então, essa questão de custo em relação ao custo total, ela tem que ser pensada, né? Porque pode ter proporções, assim, realmente muito grandes, né? E também, vamos lá, vamos imaginar que fosse adquirido a aeronave vamos lá, americana, né? Será que seria necessário fazer alguma atualização nela em relação ao que ela já tem do sistema? Será que a empresa que a gente comprou o projeto temos capacidade de criar essas atualizações? Ou simplesmente a gente criou um projeto aberto que nunca mais vai se mexer? Então tem que se pensar nessas questões, né, em relação à atualização do sistema e da tecnologia para que a gente possa ter a melhor escolha em relação a um sistema ou serviço que esteja sendo ofertado. Então, por exemplo, voltando ao nosso assunto, aí pessoal, me ajudem aí nos vídeos. Quem lembrar do nome das companhias aéreas, se eu pesquisar eu acho rapidinho, mas para não cortar o nosso vídeo, coloquem ali nos comentários quais foram as aeronaves ali que foram disputadas nessa disputa comercial aí. No final eu posso até colocar para vocês. Então vamos lá. Provedores de serviços de armazenamento online, né? Então temos o Google Drive, né? Temos o Dropbox, aí é armazenamento de dados mesmo. Armazenamento de serviços tem mais a ver com você hospedar o teu sistema. Quando eu tive empresa, eu usava o Webnode, né? Que é uma plataforma que você hospeda o teu site, né? Dentro. E daí eles têm questão de você consegue comprar o seu login, você consegue criar um e-mail com o seu login. Por exemplo, você tem uma empresa, minha empresa chamava Prevenself. Depois a gente começou a chamar Mega Projetos. Tínhamos lá um provedor que tinha www.prevenself.com.br, né? E depois Mega Projetos. Então a gente tinha esse serviço sendo gerenciado por uma empresa, né? E a gente tinha todos os acessos e todas as necessidades, né? Era totalmente maleável em relação à atualização dos sistemas, né? Se não me engano, eram R$ 35 por mês, dava questão de 400 mais ou menos reais por ano, para ter uma ideia de quanto custa esse serviço, né? Então, assim, eu estou gastando, vamos imaginar, né? Eu estou gastando R$ 400 por ano para eu ter
o meu domínio, né? Domínio www.xxx.com.br, o .com é um domínio, né, que a gente compra. Se não me engano era 15, dependia do domínio. Se fosse .com era um valor, se fosse .com.br era outro, se fosse .org, se não me engano, tinha outro valor. Então, de 10 a 15 dólares ano. Vamos lá, com dólar a 5 reais, vamos chutar ali 70, aproximadamente, né, 70 reais por ano. Esse era o custo se eu tivesse um sistema que eu tivesse desenvolvido. Então, vale a pena eu gastar, sei lá, R$1.000 para desenvolver um site com uma empresa que desenvolve um site? Olha só essa pergunta. E gastar só R$70 por ano para manter ele? Ou vale a pena eu, por exemplo, né, gastar R$400 por ano, né, com a manutenção de um site, né? Então, era um site muito simples, na verdade, então não optamos por fazer investimentos grandes, mas é uma decisão que tem que ser tomada, né? Talvez adquirir um software fosse a melhor opção, talvez fosse necessário investir mais para adquirir, no caso, um site. Então, essas decisões elas têm que estar sendo tomadas, né, em relação a sistemas de informação. E ali a gente tinha o armazenamento online, né, de todos os dados, e era por isso que a empresa cobrava. Então, quando se tinha mais armazenamento, você precisava pagar um valor mais alto, né, numa conta premium, lá para que você tivesse tudo que você precisa ter. Então tá ali, ó, Cloud Storage, né, Storage Solutions Provider, então provedores de armazenamento de soluções, né. A gente tem cada vez mais esse tipo de empresa oferecendo esse tipo de serviço, né? Porque realmente é interessante para quem está começando e não pode fazer grandes investimentos em relação à infraestrutura ou a sistemas, né? A softwares, né? Então, substituir ou completar a infraestrutura de armazenamento, né? No caso de, por exemplo, o Drive ou Dropbox, né? SSP, então Storage Solutions Providers, né, que a gente falou, é um provedor terceirizado de armazenamento via web. Né? Qual a grande vantagem? Esses provedores são redundantes e têm alta confiabilidade. Qual a desvantagem? Você precisa estar conectado na internet. Mas se a gente pensar hoje na conectividade, a nossa conectividade cada vez se torna mais alta e com isso não é mais tanto um problema. Precisam ter um alto nível de disponibilidade e confiabilidade, são responsáveis pela manutenção, pela monitoração e manutenção dos dados. Então, geralmente, quando você faz o armazenamento, você tem todas as informações de como está o teu armazenamento, né? Se for, por exemplo, o YouTube, né? Quantos acessos você teve, como está o teu desempenho. Então, você tem toda essa questão de avaliação. Então, a utilização de provedores e serviços tecnológicos, né, que são os ASPs do inglês, né, são serviços para o uso de softwares pela rede web. Né. Application Service Providers entrega e gerência de aplicativos e serviços computacionais com múltiplos usuários a partir de centros de processamento remotos via internet ou via rede privada. Então, por que é interessante isso? Porque, por exemplo, se você estiver falando em um serviço de vendas, né, você tem fornecimento de algum certo produto, você pode consultar como está teu estoque, consultar, e com isso, dependendo do teu estoque, você pode ter uma flexibilidade maior em relação ao preço de venda e com isso você consegue ter um melhor gerenciamento do teu negócio, né? Então, utilização por assinatura ou por transação, né? É possível também, né, você ter uma assinatura digital ou você realizar essas transações. Então, a gente tem vantagens e riscos em relação a esses sistemas, né? As vantagens evita despesas e dificuldades de instalar, manter e operar os sistemas complexos. Então, geralmente, esses sistemas são sistemas muito simples, né, que você
cria, né, e utiliza. Por quê? Porque a ideia realmente é que se torne fácil do usuário alimentar os dados e realmente estar utilizando esse sistema. Riscos: os custos e benefícios baseados em questões administrativas, organizacionais e tecnológicas. Então, essa questão de custo, ela pode ser um problema, né, dependendo do que realmente você está fazendo. E questão de acessibilidade também, né? Você não consegue estar trabalhando se você tiver algum problema em relação à conectividade, né? Então vamos imaginar, como assim? O que isso significa? Se eu tiver o meu sistema totalmente integrado através de uma cloud computing, né, uma computação em nuvem, o que vai acontecer? Se der alguma chuvarada, se der alguma tempestade, se, por exemplo, eu não sei. Vamos imaginar alguma coisa grande. Se um morro desmoronar em cima do cabeamento elétrico que está em compartilhamento de infraestrutura com a rede de telecomunicações, né, através da fibra ótica, eu vou ficar totalmente sem acesso ao meu servidor, né? Eu posso ter um backup? Posso ter um backup na minha empresa, mas eu não vou conseguir estar alimentando ele, estar atualizando os dados e estar trabalhando de forma adequada. Então, esse eu acho que é um risco que deve ser mais considerado. E a questão de hackers, né? Também, dependendo da forma que o serviço é ofertado, se você joga ele para a nuvem, teoricamente, se alguém descobre como que você faz esse upload e atualização, você corre um risco de que a pessoa corrompa os seus dados ou faça qualquer mudança, né? Se ela tiver o seu acesso. Então, isso é um risco também em relação à computação em nuvem, né? Então, empresas e indivíduos obtêm recursos computacionais e aplicativos de softwares pela internet, né? É assim que funciona. Então, a gente tem a infraestrutura em nuvem como serviço, plataformas em nuvem como serviço, softwares em nuvem e computação sob demanda, né? Então, a gente tem algumas referências aí para essa pesquisa, né? A gente tem Fowler, Padrões de Arquitetura de Aplicações Corporativas, que é um livro extremamente interessante. Tecnologia Central de Data Center. O Data Center, o que é Data Center? Centro de dados, né? Centro de processamento de dados. Estudo de casos sobre indústria gráfica e outros trabalhos. E com isso, pessoal, a gente fecha a apresentação de hoje bem dentro da expectativa e conclui a questão do assunto de infraestrutura TI, certo? Então, fechamos. Para fechamento, a gente tem mais 2 meses de aula, estamos dentro do cronograma, né, das atividades. Em breve, eu vou conversar com vocês sobre a nossa próxima atividade avaliativa. Por enquanto, ainda não. Vamos ter um outro seminário, né, conforme o nosso plano de ensino. Então, já é interessante a gente estar começando a conversar sobre isso para que vocês também possam estar pesquisando alguns assuntos interessantes que possam estar trazendo para a aula. Eu vou entrar nos assuntos do seminário em breve, para que vocês já possam contextualizar aí, entender qual que é a ideia do assunto, para que realmente vocês possam trabalhar e desenvolver um trabalho legal, assim como foi o primeiro seminário. Tá certo? Então, obrigado pessoal e boa semana.